Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante e bem pessoal, a fé. E para guiar nossa conversa, temos aqui um material muito interessante, um verbete lá da Enciclopédia Espírita Online do portal Luz Espírita. Isso aí. A nossa ideia é, assim, explorar como essa fonte específica vê a fé, sabe? Principalmente a visão espírita sobre o que ela é, essa relação meio complexa com a razão e também o poder que dizem que ela tem. Com certeza. Uma coisa que me chamou logo a atenção nesse material foi essa ideia de fé raciocinada. Parece quase um contrassenso, né? Fé e razão juntas. Ok, vamos tentar desvendar isso. Para começar, assim, o que a fonte diz que é a fé na essência? Bom, a base vem do latim fides, né? Que significa confiança, crer, acreditar. O texto descreve como um sentimento que já nasce com o espírito, com a inteligência que está por trás da matéria, mesmo que esteja meio adormecido, sabe? Ele sugere uma origem bem intuitiva, quase uma percepção direta de algo maior. Tipo uma graça divina, uma força transcendental, ou até algo que vem da própria natureza. E, assim, embora o conhecimento e a experiência possam fortalecer essa fé, parece que tem ali um elemento que vai além da lógica pura. Intuitivo, mas que pode ser fortalecido. Interessante. E como essa fé aparece no dia a dia ou em contextos diferentes, segundo a fonte? Olha, a fonte mostra que fé tem vários usos, né? Pode ser aquela entrega total, quase, afetiva a algo ou alguém. Sei. Mas também pode ser só a confiança simples que a gente usa no cotidiano. Tem a fé ligada ao sagrado, ao metafísico, que eles chamam de artigo religioso. E tem os usos sociais. A fé pública, que valida um documento. Ou quando a gente fala de boa fé ou má fé, para descrever a intenção de alguém. Certo. E, além disso, o termo também é usado como um sinônimo para um conjunto de crenças, tipo fé cristã ou, no nosso caso aqui, fé espírita. Essa variedade já mostra como a fé está em tudo, né? Mas isso leva a gente para aquela tensão clássica. Fé versus razão. Como é que a fonte lida com esse embate histórico? Então, o texto coloca as raízes dessa tensão lá na Grécia Antiga, sabe? Quando o pensamento filosófico começou a questionar as explicações míticas do mundo. Ah, sim. Esse conflito ficou mais forte em outros momentos, como na Idade Média, com aquelas tentativas de conciliar dogma e lógica, e depois no Iluminismo, quando a razão foi supervalorizada e, para alguns, colocada como o oposto da revelação espiritual. E a ciência moderna? Pois é, a ciência moderna, buscando autonomia e métodos próprios, também ajudou nessa separação, né? Focando no que dá para observar e medir. A fonte destaca muito a visão do Allan Kardec, que via ciência e religião não como inimigas, mas como duas alavancas da inteligência humana. Uma mostraria as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. Interessante essa metáfora das alavancas. Sim. E o Kardec argumentava que, como as duas têm o mesmo princípio Deus, elas não poderiam se contradizer de verdade. O que é fascinante aqui é essa posição do espiritismo como um traço de união, sabe? Como assim? A fonte descreve ele como sendo ao mesmo tempo fruto de uma revelação divina, ou seja, uma iniciativa que veio dos espíritos, e também de um trabalho racional humano, de análise, de codificação. Aqui a gente chega, talvez, na ideia mais radical que a fonte traz sobre a visão espírita. A fé não só convive com a razão, ela precisa da razão. O material argumenta que aceitar cegamente, na verdade, gera descrença. Isso é forte, né? Contra o dogmatismo tradicional. Como é que se desenvolve essa ideia de fé raciocinada? Pois é, a fonte coloca a fé raciocinada em contraste direto com a fé cega. Essa última, segundo Kardec, é a que aceita tudo sem questionar, o certo e o errado, e por isso vive batendo de frente com a lógica e as evidências. E aí vira fanatismo, né? Exato, levada ao extremo vira fanatismo. Já a fé raciocinada se apoia na compreensão. Ela examina, compara, busca lógica nos ensinamentos. O Kardec é citado dizendo que a fé cega já não é mais desse século, querendo dizer que essa exigência de abrir mão do raciocínio para crer
acaba afastando as pessoas. Então, a base da crença nessa visão é entender. Crer porque se entende, e não apesar de não entender. Precisamente. O Espiritismo, segundo essa fonte, se vê como uma fé raciocinada por alguns motivos principais. Primeiro, ele rejeita a ideia de sobrenatural como uma quebra das leis da natureza, o que parece inexplicável, é visto só como desconhecimento temporário dessas leis. Faz sentido. Segundo, ele recomenda o exame crítico das comunicações espirituais, não a aceitação passiva. Essa combinação de origem espiritual com elaboração racional que a fonte apresenta como o diferencial. Essa ideia da fé como uma memória espiritual, uma lembrança do que o espírito sabia antes de encarnar, isso é bem profundo. A fonte chega a comentar como isso soaria para quem não tem essa mesma visão de mundo ou como diferenciar essa intuição de, sei lá, crenças culturais muito fortes. Olha, a fonte não entra diretamente nesse debate comparativo com outras visões ou com o ceticismo externo. Ela foca mais na própria explicação. Descreve essa intuição como uma consciência instintiva do mundo espiritual que todos nós traríamos. Só que o próprio texto avisa que essa intuição pode ser facilmente abafada ou distorcida. O orgulho, por exemplo, pode fazer a gente rejeitar essa percepção interna. E a ignorância pode colocar camadas de superstição ou preconceito por cima, falseando a lembrança original. Então, mesmo dentro dessa visão, a intuição pura não é garantia de verdade absoluta. Ela precisa ser depurada pela razão e pela moralidade. Entendido. Fica claro que, nessa perspectiva, a razão não é inimiga da fé, mas uma ferramenta essencial para limpar ela, fortalecer. E o objetivo final, então, qual seria? Seria alcançar a fé inabalável. E a fonte define isso de um jeito muito claro. Olha, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nossa, forte isso. É uma fé que não tem medo de perguntas, sabe? Que se fortalece com o conhecimento. E o texto afirma que o Espiritismo busca levar a essa forma de fé. Mas nem todo mundo parece ter essa fé, né? Seja ela raciocinada ou não. Como a fonte explica a incredulidade? E mais importante, como essa fé poderia ser adquirida por quem não tem? Então, a fonte aponta algumas razões para a descrença. Uma delas é a percepção de que as crenças tradicionais podem parecer insuficientes ou paradas no tempo diante do avanço do conhecimento humano. Sim, isso acontece. Mas o que é interessante também relaciona a presença ou a ausência de fé ao estágio evolutivo do próprio espírito. Alguns indivíduos teriam uma fé quase inata, sabe? Um reflexo de progressos feitos em vidas passadas, trazendo já uma intuição mais clara das verdades espirituais. E outros teriam mais dificuldade, talvez por estarem no estágio anterior de desenvolvimento espiritual, precisando ainda construir essa compreensão, esse sentimento, ao longo desta vida ou de outras. Exatamente. E sobre adquirir a fé, o texto é bem direto. Ela não se impõe, não se decreta, nem se compra. Ela se conquista pela busca sincera. Tem uma frase forte lá. Não cabe à fé ir até eles, mas é eles quem deve ir em direção à fé. Uau! A recusa em buscar essa fé estaria ligado ao descaso, ao medo de ter que mudar hábitos que a gente gosta, ou, principalmente, ao orgulho, que impede a gente de reconhecer algo superior a nós mesmos. Essa ideia de conquistar a fé é interessante. Não é um presente, mas um trabalho. Sim, e tem até uma explicação curiosa na fonte para casos de materialismo muito persistente. Sugere que para alguns espíritos orgulhosos, a descrença pode ser uma provação específica. Como assim uma provação? Mesmo tendo tido experiências no mundo espiritual entre as vidas, a intuição dessas realidades ficaria temporariamente velada para eles quando reencarnam. O objetivo seria que eles, usando a própria razão e observação aqui na vida material, tivessem que conquistar sozinhos a prova da existência de Deus e da vida futura, como uma forma de trabalhar esse orgulho. Fascinante. Falando em conquistar, vamos explorar o poder que a fonte atribui à fé.
Menciona aquela analogia de Jesus sobre mover montanhas com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual a leitura espírita disso? Olha, a interpretação que o texto apresenta é mais moral e psicológica. As montanhas a serem transportadas não seriam literais, mas sim as grandes dificuldades da vida. As resistências internas, como o egoísmo, as paixões descontroladas. Ah, as nossas próprias montanhas? Isso. E as externas também, como a má vontade dos outros, o fanatismo, os preconceitos. A fé robusta, nesse sentido, daria a perseverança, a energia e a clareza mental para superar esses obstáculos. Uma fé meio vacilante, ao contrário, levaria à incerteza, à hesitação diante dos desafios. Certo, um poder moral, de resiliência. Mas o material parece ir além, sugerindo um mecanismo de ação mais direto quase, físico. Como a fonte explica isso? Sim. Aqui a explicação entra num terreno mais específico da teoria espírita. A fonte propõe que a fé não é só um estado mental. Ela teria a capacidade de interagir com o que o espiritismo chama de fluido universal. Fluido universal. A gente pode pensar como uma espécie de energia cósmica primordial que preenche tudo. A fé, direcionada pela vontade, poderia modificar as qualidades desse fluido, dando a ele uma força direcionada. O Kardec é citado dizendo: a potência da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Ação magnética. Como isso se liga a fenômenos como a cura, por exemplo? A fonte usa esse conceito de magnetismo espiritual para explicar fenômenos de cura que antigamente eram vistos como milagres, sabe? Entendi. Não seriam milagres, mas leis? Exato. Não seriam quebras das leis naturais, mas a aplicação de uma lei ainda pouco compreendida, onde a vontade, potencializada pela fé, direciona esses fluidos sutis com propriedades curativas. É como se a fé ajudasse a sintonizar e direcionar essa energia vital. E um ponto crucial que eles destacam é a importância da fé de quem recebe essa ação. O texto lembra a frase de Jesus: "Tua fé te salvou". A explicação seria que a fé do paciente funciona como um ponto de atração para o fluido curador, facilitando que ele seja absorvido. E se a pessoa duvida? A dúvida ou a descrença, por outro lado, poderiam criar uma barreira, uma força repulsiva ou de inércia que dificulta ou impede a ação do fluido. Isso ajudaria a entender por que, em situações parecidas, uma pessoa pode se beneficiar de um tratamento energético ou espiritual e outra não. A sintonia é fundamental. Uma interação energética, então, onde a fé dos dois lados, de quem aplica e de quem recebe, tem um papel. E como a fé se relaciona com a oração, segundo o material? A conexão é total. A fonte descreve a prece sem fé como palavras vazias, mecânicas. É a fé entendida como essa confiança profunda na providência divina que daria alma e poder à oração. Relembra as palavras de Jesus sobre pedir acreditando que vai receber. Mas tem um porém aí, né? Não é um pedido automático, tipo mágica. Exato. O texto esclarece que essa promessa não deve ser vista como um direito a ter qualquer desejo atendido. Os pedidos estão sempre condicionados à vontade divina, que, segundo a fonte, sabe melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. O fato de a gente não conseguir o que pediu pode até ser um sinal de que nossa fé ainda está meio fraca ou que aquilo que a gente quer não é o melhor para o nosso progresso espiritual. A verdadeira fé nesse contexto incluiria a perseverança na busca do bem e a coragem para aceitar as decisões superiores, mesmo quando elas contrariam nossos desejos imediatos. Inclusive, essa fé perseverante seria a base para a caridade mais profunda. Tem uma citação atribuída a um espírito protetor na fonte que diz que somente a fé pode inspirar a caridade austera, falando daquela caridade que exige sacrifício constante do próprio egoísmo, a abnegação mesmo. Ok, então o Espiritismo, como apresentado aqui na fonte, se coloca como essa ponte entre ciência e religião, promovendo uma fé que tenta ser ao mesmo tempo profunda e racional, capaz de aguentar o tranco da razão. Um caminho para reanimar esperanças e fortalecer a moral. Essa é a proposta central que eles descrevem. E a fonte projeta essa visão para o futuro,
sugerindo que essa abordagem da fé, baseada na razão e na compreensão das leis espirituais, se tornaria aos poucos a crença geral da humanidade, marcando o início de uma nova era. Uma nova era. Baseada em quê, exatamente? Baseada na fraternidade universal, que por sua vez estaria ancorada numa fé comum em princípios considerados racionais e universais. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a responsabilidade individual, o progresso contínuo através de múltiplas existências. A reencarnação, né? Isso, e a perpetuidade das relações afetivas construídas no bem. A fonte chega a afirmar que essa fé compartilhada seria a base inabalável da nova ordem social. Nesse cenário futuro, a descrença persistente seria o fator que distinguiria os espíritos, ainda muito ligados ao materialismo e ao egoísmo. E o que aconteceria com eles? Segundo a cosmologia da fonte, eles precisariam continuar sua jornada evolutiva em mundos mais compatíveis com seu estado, um conceito que às vezes chamam de degredo ou exílio espiritual temporário. Uma visão de longo alcance, sem dúvida. Recapitulando então os pontos principais que a gente tirou desse material. A fé é apresentada não como oposta à razão, mas como um sentimento que já nasce com a gente. Uma intuição ou memória espiritual que precisa da razão para ser entendida, limpa e fortalecida, virando fé raciocinada. Exato. Vimos o contraste forte com a fé cega, que pede para a gente desligar o pensamento. Exploramos a ideia de que a fé não é um dom, mas algo a ser conquistado pelo esforço individual e progresso espiritual. Isso é fundamental. E vimos como a fonte atribui à fé um poder real, não só moral, superar as montanhas das dificuldades, mas também uma capacidade de interagir com energias sutis, fluidos, magnetismo, influenciando fenômenos como a cura e dando força para a oração. Então, o que tudo isso significa para a gente? Talvez um convite a refletir sobre a natureza da nossa própria convicção, seja ela qual for, e sobre a relação que a gente estabelece entre o que a gente sente, o que a gente acredita e o que a gente compreende. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A fonte liga, de maneira muito forte, a aquisição e o fortalecimento da fé ao esforço pessoal, ao progresso moral e intelectual ao longo de várias existências. Não é algo simplesmente recebido passivamente ou escolhido só com a cabeça num único momento. Se a gente levar a sério essa perspectiva de longo prazo, essa ideia de que a fé robusta é uma conquista evolutiva, como isso poderia mudar a forma como alguém encara a própria jornada espiritual? Ou, talvez de forma mais prática, como essa visão poderia influenciar o jeito de lidar com aqueles momentos inevitáveis de dúvida, de questionamento ou até de aparente perda de fé? Fica a questão para a gente pensar. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br